se fala nas redes sociais é na possível substituição do casal Ranker. Mas, para você, essa substituição é algo possível? Se sim, qual casal poderia substituí-los? Fica comigo até o final e vamos juntos descobrir qual casal é o mais cotado para tal missão impossível. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falão Filão. Nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos falar sobre os casais das séries turcas de verão. Gente, eu fiz o vídeo todo falando em substituição de ranking, mas antes de eu postar, o que acontece? Os bonitos postam isso. Então, como é que eu vou falar em substituição se ninguém é assim tão lindo como eles? Pra quem não entendeu, Rand e Keren fizeram uma aposta e Keren ficou de tirar uma foto imitando essa pose de Rand no carro. Mas, pessoal, ele enrolou o fandom em Rand assim por muito tempo. Inclusive, ela em uma live chegou a cobrar isso dele. Enfim, aí está a pose no carro que esperamos por meses. E ainda para matar o fandom de fofurice, trocam mensagens mostrando quem é que manda na relação. Adoro! Vocês perceberam que apesar de querem brincar com os óculos, de fazer a pose bem obediente a Rand, ele está no seu modo tímido de ser? Eu gosto dele de todo jeito, mas eu adoro quando ele está assim. Bom, mesmo com essas fofurices, mesmo com esses mimos, né, de ranking, nós temos que voltar ao tema do vídeo. Vamos lá? Além de Sentir Alcapamã, eu estou assistindo a todas essas séries no momento. E vocês? Quais séries vocês estão assistindo? Diz aí nos comentários. Pessoal, na opinião de vocês, qual casal dessa série, né, dessa temporada turca de verão, poderia substituir o casal mais amado de todos os tempos? Sabemos que Hank é insubstituível, pois o magnetismo entre Kerem Bürsin e Hande Erçel é único. Magnetismo esse que vai além das telas, conforme já foi comprovado. E isso provavelmente por esse magnetismo ser real, já que eles souberam transformar o amor da ficção em uma nova história. Ou seja, agora eles vivem sua própria história de amor na vida real. Porém, está surgindo um novo casal que os fãs já estão vislumbrando e torcendo para que ele siga os mesmos passos de Ranker. Então, pessoal, o meu propósito é fazer uma comparação da história que vem se desenhando com esse novo casal, tendo como parâmetro a história de Ranker e avaliar o valor do shipper conforme a torcida dos fãs. Mas antes de eu dizer quem é esse possível casal e por que se fala de uma possível substituição, eu tenho que falar com vocês sobre esse bônus 3. Pessoal, eu tive um probleminha semana passada com esse vídeo, eu não sei se vocês perceberam. O que aconteceu foi o seguinte: ocorreu a reivindicação dos direitos autorais só porque eu usei alguns printzinhos de algumas cenas da série, e aí o vídeo foi removido. Eu tirei as imagens, né, reivindicadas e adaptei o roteiro e postei novamente. E aí o que aconteceu? Era muito lógico e claro que eu já esperava que as pessoas que já tinham visualizado não iriam visualizá-lo de novo. Mas para o YouTube era como se fosse um vídeo novo e ele interpreta que esses espectadores frequentes perderam interesse pelo canal. Assim o YouTube deixa de recomendar os vídeos do canal para essas pessoas e mais outras pessoas. Por isso, pessoal, é mais do que nunca importante que você, que gosta do canal e quer continuar recebendo os vídeos, faça imediatamente agora mesmo a inscrição no canal, dê o like, aperte o sininho para receber as notificações. Vamos deixar de lenga-lenga e vamos voltar à nossa pergunta. Qual casal poderia substituir Ranker? Qual casal teria a mesma sinergia, o mesmo carisma, que teria o poder de nos fazer apaixonar e torcer, inclusive na vida real por eles? Vou deixar bem claro que não estamos aqui hoje para escolher o melhor casal e muito menos para dizer que a história desse novo casal vai superar, vai fazer com que a gente esqueça Ranker. Esse não é o nosso propósito, até porque eu acho que isso é impossível de acontecer. Então, pessoal, já descobriram quem é esse novo casal? Ao pesquisar nas redes sociais, eu me deparei com muita gente fazendo referência a Alp Navruz e Ayşe Turan como os novos queridinhos. Eles protagonizam Poyraz e Haziran da comédia romântica Ada Masali, que significa O Conto da Ilha. Há algumas coisas na história desse novo casal que nos remete à história de Ranker, além de ser inquestionável a beleza e a química entre eles. O que lembramos do primeiro encontro de Ranker? A primeira coisa que me vem à mente é a história das ameixas denunciando o nervosismo de Keren. Esse novo casal, pessoal, também tem uma história interessante em relação ao seu primeiro encontro. Essa
essa é a primeira foto de Aisha e Alp juntos, ou seja, em tese, de seu primeiro encontro. Por que eu falei em tese? Porque esse primeiro encontro do novo casal foi literalmente uma mera atuação. Muito diferente da história de Hanker, aqui nada foi verdade. Eu não estou falando que eu vislumbrei uma atuação. Eu estou dizendo que é fato que foi uma atuação. Vamos às provas? Olha só que interessante. Foi dado como oficial o primeiro encontro de Alp e Aisha dentro de uma série. Isso mesmo que eu estou dizendo. Tudo foi roteirizado representando esse seu primeiro encontro. Calma, calma, que eu vou explicar melhor. A série que eles participaram é chamada Menagere Miara, que significa Ligue para Meu Agente. É uma comédia dramática que fala da vida de 4 empresários e seus 2 assistentes. Cada episódio há atores, artistas da indústria de cinema e da TV que participam dessa série como convidados. E olha que interessante, eles interpretam a si mesmos. Assim ocorre o crossover com a série Menagerie Ara, explorando a primeira reunião de Aisha e Alp numa participação especial interpretando a si mesmos. O que, por sinal, gente, é uma ideia inteligente promover a nova série através da outra anterior de sucesso. E já ali, ao usar a tática diferente e criativa para promover a Dama Sally, ao descrever as etapas de preparação para a nova série, sentimos que os 2 atores se encaixavam bem, formando um belo e promissor par romântico. E a partir daí, se a gente comparar com a história de Hanker, está parecendo que pegaram o roteiro dos vídeos do nosso canal e estão seguindo o passo a passo para se tornar o casal substituto de Hanker. Vejam, essa foto é da primeira reunião onde fizeram um ensaio de leitura do roteiro. Será que, nessa nova história, podemos dizer que qualquer semelhança é mera coincidência? Sei que vocês vão dizer que é muito normal fazer tudo isso, já que estão promovendo a série. E eu digo, é isso mesmo. Tudo é muito normal e eles só estão fazendo isso para promover a série. Inclusive, pessoal, Hanker também no início da sua história só tinha a intenção de promover a série, né? Através do que se era de praxe fazer até então, como por exemplo as fotos promocionais. Porém, pessoal, Hanker, provavelmente impulsionado pela onda virtual muito comum na quarentena, Hanker inventou uma nova fórmula para fazer essa publicidade. Além do que já era considerado normal, eles acrescentaram novos recursos virtuais. E aí, durante esse processo, eles foram se envolvendo e também nos envolvendo emocionalmente. E foi assim que o amor de Hanker foi construído e também o amor dos fãs por eles. E o sucesso dessa fórmula é notório, então é evidente, né? É compreensível que as outras séries queiram seguir os seus passos para conquistar, em especial, o apoio do público internacional. Sem falar que, com Sentinel Capomã já chegando em seus últimos capítulos, todo esse público vai ficar órfão e, logicamente, eles vão ficar loucos para curtir uma nova história de amor. Importante lembrar que eu não estou aqui para afirmar que não há nada e nem nunca vai haver entre esses atores na vida real. Até porque, gente, é muito cedo para analisar tal coisa. Talvez no futuro, com o desenrolar da história deles, com a visão mais ampla de tudo, juntando todo o material como fotos, stories, lives, etc., possamos desvendar, como a gente fez com Hanker, a história desse novo casal, caso eles construam uma história. Por enquanto, posso afirmar que já estão produzindo muito material e que a química deles é simplesmente incrível. Além de serem muito lindos juntos. Realmente, assim, só de olhar, a gente vê que eles têm muito potencial para ser um casal na vida real. Também é visível que já estão seguindo os passos de Hank, pois parece que pegaram aquela fórmula que eu terminei de falar e estão seguindo à risca. Vamos ver? Eu disse em um dos meus vídeos que Hank é o responsável por nos fazer apaixonar por eles, por nos fazer querer namorar o namoro deles. Lembram disso? E isso por quê? Porque eles foram desenvolvendo o romance deles às nossas vistas, através de lives, fotos, stories, entre outras cositas mais. E o que eu vejo agora com esse novo casal? A mesma coisa. E o novo casal, assim como o Hank, não economiza no uso dessas novas ferramentas e assim nos fornece mimos a todo momento. Por exemplo, eles, desde o primeiro encontro da ficção ao ensaio de leitura de roteiro,
publicam fotos e stories. Com tantas postagens pelos próprios nas redes sociais, fica muito claro que eles não se preocupam com a possibilidade de serem vistos como um casal na vida real. Inclusive, pessoal, eles nesse quesito vêm deixando o ranking para trás. Talvez porque eles não tenham nenhum problema em se mostrarem assim tão próximos. Quero lembrar que isso é muito importante, sabe por quê? Porque provoca o nosso imaginário e assim contribui para a criação de uma outra história em paralelo, assim como aconteceu com Ranker. E é tão eficiente que aqui estou eu, vocês e muita gente nas redes sociais shippando o casal. Sabe por quê? Porque o que a gente gosta mesmo é de ter um namoro para a gente namorar o namoro deles. Mas a questão é, basta seguir a fórmula que nós vamos amá-los como amamos a Ranker? Claro que não. Sabe por que não? Porque são pessoas diferentes. Hank é único e, como eu já falei, Hank é uma combinação de almas gêmeas e, por isso, eles são um casal que encanta a todos. Bir insandı çünkü hem çok tatlı biri hem çok enerjik biri ve insan ama çalışması da çok keyifli çünkü çok çalışkan biri ve çok önem veriyor. Etrafındaki herkese affetmeye çalışıyor. Daha fazla ne diyebilirim? Sen bir şey demek istiyor musun benimle alakalı? Yok, öv beni. Okay. Yok gerçekten ama o konuda çok şanslı. Yok, ne desek kesinlikle Kerem. Benim için gerçekten bir şans oldu. Çünkü eğlencesi, işine olan saygısı, aldığı ciddiye alışı, her şeyle çok gerçek bir partner. Vejam que, embora a fórmula seja a mesma, o resultado é diferente, pessoal. Sabe por quê? Porque os casais são diferentes. Keren e Randy são mais descontraídos e por isso ficam mais à vontade nas lives, já que a espontaneidade é bem própria dos seus signos, no caso Sagitário e Gêmeos. Çok komik, eğlenceli, disiplinli, saygılı. Zaten okuyor gibi. Şurada yazıyorum ya. İnanılmaz komik ve eğlenceli. Çok şanslı. Teşekkür ederim. Ben de çok şanslıyım. Ayça da çok disiplinli, çalışkan. Allah'ım affet. Çok iyi bir insan. Yok gerçekten. Já Alp e Aisha são por natureza mais tímidos. Eu sei que eles riem mais, porém saibam que a risada é uma forma de disfarçar por não estar se sentindo à vontade. É isso, eles ainda não estão acostumados com as lives. Em ambas as lives, os casais estão começando a construir sua relação. Porém, pessoal, veja que Alp e Aisha estão bem mais grudados que Keren e Randy. Mas isso não significa que eles estejam em uma relação amorosa, apenas que a circunstância é diferente. Lembre que Hank, nesse período, vive um dos seus muitos conflitos e precisavam mostrar o distanciamento. Já Alp e Aisha, que eu saiba, eles não têm conflito nenhum. Vejam aí que a torcida é grande. Então, será que esse casal teria mesmo chance de dar certo? Olha só, Alp é capricorniano e Aisha é de escorpião. Assim, pessoal, eles combinam bem. Apesar de mostrar uma certa frieza e dureza aparente, no fundo, eles são amorosos, afetivos e se entendem bem. E olha só que interessante, ambos buscam segurança e estabilidade nas relações. Embora eu fale sobre uma fórmula criada por Ranker, que possivelmente esteja sendo usado por outros casais, eu não quero dizer que eles tenham a intenção de estimular a falsa ideia de um romance só para promover a série, conforme foi dito aqui nesse comentário, que diz assim, que essa série de John Tavalage, que significa tetos de vidro, já se cogita o seu cancelamento porque o par romântico não usou a tática de que estariam se pegando nos bastidores e que isso, por sinal, teria virado moda agora. Gente, ninguém vai comprometer a sua vida privada, ninguém vai comprometer a sua imagem só para a promoção de uma série. Lembre que estamos falando de Turquia e tudo isso lá só serve para acabar com a carreira de um artista, conforme nós já vimos em alguns de nossos vídeos anteriores. Pessoal, provavelmente a pessoa fazia referência à história de Hank, à história de Aisha e Alp, porque já estão cogitando isso. E pasmem, ao par romântico da série Aşk Tarifi, que significa receita de amor. Sabe por quê? Porque eles apareceram cantando juntos em um vídeo e que realmente aparentavam um pouquinho de intimidade.
Porque, pasmem, porque Kadidoglu é casado com Neslihan Atagu. E aí a coisa ficou ainda mais feia e complicada, porque para piorar a situação, também há mais 2 outros vídeos em que ele aparece dançando com sua parceira, Serra Aritur. Minha amiga, não é fácil viver nesse meio, não. Vocês podem imaginar o incêndio que isso causou nos programas de fofoca? Então, durante tanta balbúrdia, Neslihan postou essa foto no Insta dizendo: pare, vou rir um pouco. Só, pessoal, que é muito importante que as pessoas entendam que é muito comum o coach proporcionar atividades desse tipo com o intuito de fato, criar intimidade entre os atores para que eles se sintam mais seguros, para que eles se sintam mais confiantes com seu parceiro e assim fiquem mais à vontade para atuar, trazendo uma maior veracidade para as cenas. Voltando ao nosso novo casal e ao fato deles seguir os passos de Hanke, vejam. Naruto sorum yazıyor. Yanlış yaptın okudum. Evet. Haziran olsaydı tabii ki bir çift gökkuşağı çıkar. Sen Kolay soru bana geldi. Şimdi Ayça'ya sor. São semelhantes na musicalidade. Também não perde uma oportunidade para fotografar o seu parceiro. Para mim, eles estão seguindo passo a passo a fórmula de Hanke e estão fazendo isso muito bem. O que é que vocês acham disso? Será que vamos ver no futuro Alp e Ash vivendo essa mesma etapa da vida de Hanke, assim, assumidíssimos? O grude, pessoal, já existe, mas, além da cláusula impeditiva que é comum aos contratos nas séries, eu não vejo nenhum outro problema. Você sabe de algum? Eu só sei de uma coisa, se Alp e Ash brincarem, vai ter gente roubando a cena, sabe por quê? Porque além dos rumores sobre uma possível relação amorosa entre esses protagonistas, há outra história de amor relacionada à série Ada Masali. Segundo a jornalista turca Birsen Atuntaş, Özge, que interpreta a personagem Biricik na série, estaria tendo um trelelê com seu colega de elenco, Cem, aquele pessoal que interpreta Hakan. Será que a história deles vai mesmo roubar a cena, gente? Alp e Ash que se cuide e não percam tempo e nem a oportunidade. Já sabem, né? Se vocês quiserem se apaixonar, é só ir para essa ilha, pois parece que lá o amor está no ar. Uma coisa que reforça muito essa teoria de que Ada Masali quer resgatar os órfãos de Senchal Kapaman são as inúmeras referências feitas, como exemplo a icônica cena do Gitme. Também não esqueceram da frase "nossos sentimentos são mútuos". Além dos clichês próprios das comédias românticas, que por sinal adoramos, em Ada Masali ganha-se uma coloração bem praiana. Falando em praia, nessa série tudo tem essa pegada e por isso a fotografia é incrível, com muita luz, muito azul, muitas flores coloridas. Só de olhar, sentimos o calor do sol roçar nossa pele e o desejo de férias de verão é instalado com sucesso. Eu acho que Ada Masali é a série que melhor reflete a energia do verão turco, sabe? Porque eles exploram as mais belas imagens praianas e dos casarios próprios dessa região de Izmir. Parece que estamos vendo um lindo, colorido e romântico videoclipe que conta a história de amor de Haziran, a mocinha da cidade, e do rabugento, Poyraz. E como é que ele pode ser assim se ele vive no paraíso, não é mesmo? E o que foi aquele final do capítulo 4, pessoal? Poyraz correndo daquele jeito, nossa, que imagem fantástica! Que cena linda e cheia de energia! Alp ali está lindíssimo. Eu gostaria muito de passar assim um trecho bem pequenininho, inclusive com fundo musical, mas infelizmente eu não posso. Eu aprendi a lição e o jeito é viver assim, com a vontade criativa limitada. Mas infelizmente, como é dito aqui nesse comentário, esse ano na Turquia parece que o povo não quer ver comédia romântica. Parece que eles querem é viver o verão. Bom, se for realmente por isso, não julgo. Embora Ada Masali esteja com a audiência considerada estável, a verdade é que a audiência de quase todas as séries estão baixas e, por isso, nós já ficamos assim, receosos por causa do cancelamento.
Então, na minha opinião, essas baixas audiências seriam aceitáveis se realmente fossem, porque eles quisessem viver o verão e não só assisti-lo na tela. Acontece, pessoal, que há outras séries, em especial os dramas, que a audiência é sempre melhor. Então, como explicar isso? E aí a gente entende melhor o que Karen quis dizer naquela entrevista, quando ele questiona por que passar a maior parte do seu tempo infeliz, se pode ser alegre, se pode se divertir, estar rindo. Ele quis dizer o seguinte, que os turcos preferem as séries sombrias e dramáticas e com muito sofrimento, aquelas séries que são alegres, com muito sol, com romance e mulheres independentes. E já sabendo disso, inclusive sendo confirmado pelos números, as comédias românticas precisam utilizar de todos os recursos para evitar o cancelamento. No caso de Adam Sally, além da aplicação da fórmula de Ranke, como já vimos, também convidaram o cantor Buray, que canta o tema musical da abertura, para promover a série. E lógico, pessoal, que não bastava tê-lo só cantando na série. Ele também participou junto com a Alpi Aish de uma live surpresa. Size bir sürprizimiz olacak. Ama ne kadar detay verebiliriz? Veremeyiz değil mi? Sürpriz bozulmasın. Ne diyelim? Detayları bence anladık artık. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda yürünce, yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Arkadaşlar bu haftaki bölümü kaçırmayın. Benden size tavsiye. Sizleri çok seviyoruz, öpüyoruz. Olha só que interessante, a maioria das atuações de Alpi foram em dramas. Dentre elas, as minhas preferidas são essas duas. Elimine Birakma, conhecida em espanhol como No Sueltes Mi Mano, e Fazilet Hanan V. Koslari, acho que é assim que pronuncia. E em espanhol ela é conhecida como La Senhora Fazilet e Sus Hijas. Dizem, pessoal, que Alpi, apesar de ter sido convidado para 15 outros projetos, preferiu voltar à TV turca em Adam Sally, ou seja, em uma comédia romântica, estilo esse que ele nunca tinha protagonizado antes. Para terminar, minha gente, não podemos deixar de falar do incrível e harmonioso elenco que, por sinal, sua energia lembra muito de Senchal Kapaman, que assim como lá, esse elenco está sempre em interação com o público e sempre prontos a mostrar o quanto estão se divertindo no set. Por fim, só nos resta ficar na torcida para que esse casal lindo realmente siga os passos de Rank e construa também uma linda história de amor, que aí a gente vai ter muita coisa para contar aqui no canal. Ah, gente, eu já estou até vendo. Sempre tem aqueles fãs que ficam criando antagonismo entre os casais. Eu quero lembrar para eles que para gostar de um não precisa desgostar do outro. Eu, pelo menos, como eu tenho um coração bem grande, cabe em todos. E você? Parece que teve gente que esqueceu de dar o like. Vamos lá, gente, estou esperando. Também não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, comentar, compartilhar, ok? Beijos, até mais!